Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia que tu nos concede. Nos dá graça, Senhor, para viver este dia em tua santa presença. Abençoa meus irmãos, guarda a tua igreja, manifesta, Senhor, o teu poder, o teu amor, a tua graça. Abençoa as criancinhas, a juventude. Guarda, Senhor, a tua igreja. Guarda os que estão enfermos, tenha compaixão, sara. Ó, meu amado Senhor, guarda, Senhor, os nossos ajudadores e intercessores. Deus bendito, ouve, Senhor, as nossas petições. Nós te pedimos e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Como estamos? Como estamos neste começo de semana? Vamos pedir a graça, buscar ao Senhor, buscar o seu auxílio. Somos necessitados. Alguém poderia dizer, por alguma inexperiência ou, quem sabe, um pouquinho de vaidade que todos nós temos. Não estou necessitado, tenho tudo. Alguém poderia dizer isto. Mas você já pensou quantos milhares ou milhões de pessoas têm tudo e não pode usufruir? Você tem e está podendo usufruir, você tem e pode desfrutar do que você tem condições físicas, emocionais, tem saúde, tem tudo no jeito, tudo no ponto. Então glorifique a Deus pela vida, o dom da vida. É algo grandioso. E nós estamos de volta, explorando as fontes da salvação, as fontes da orientação, as fontes da inspiração. Deuteronômio 33. Nós estamos no terceiro programa neste mesmo capítulo. O primeiro versículo nós vamos ler sempre, porque ele é uma introdução maravilhosa e nós vamos aprender juntos. É maravilhoso, é muito bom, é necessário, é algo grandioso aprender juntos. Isso significa assembleia, igreja, ajuntamento. Aqui, Deuteronômio 33:1, esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes de morrer, antes da sua morte. Versículos 18 a 25 é o que nós vamos meditar. E de Zebulon ele disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: bendito seja aquele que faz dilatar a Gade. Habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan ele disse: Dan é um leãozinho, saltará de Bazã. E de Naphtali disse: farta-te, ó Naphtali, da benevolência e enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o meio-dia. E de Assé disse: bendito seja Assé com os seus filhos. Agrade a seus irmãos
e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, os mestres de Deus, os servos de Deus, na antiguidade, eles transmitiam a bênção de Deus em poesia. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita em verso, prosa, poesia, quase todos os recursos literários você identifica na Bíblia Sagrada. Então, o Senhor que criou o homem, encheu o homem de sabedoria, deu o Espírito Santo para ungir os homens, dando o conhecimento espiritual, dando discernimento espiritual, fazendo o homem entender as coisas de Deus para transmitir para o seu semelhante, é algo grandioso. E Moisés estava no final. Moisés teve uma vida muito bem vivida, também muito sofrida, e a vida de Moisés foi ou é dividida em 3 períodos. Ele, de pequeno até os 40 anos, ele é considerado um egípcio, filho da filha de Faraó. Ela o tirou das águas e o adotou. A mãe dele, por sabedoria divina e coração de mãe, colocou-o nas águas e botou a filhinha, maior um pouquinho, para observar o resultado. E foi ela que se ofereceu para buscar uma mulher de entre os hebreus e foi chamar a mãe do menino. Bom, então a vida de Moisés é dividida de 0 a 40, de 40 a 80, entre o período da fuga do Egito e o retorno, quando Deus o chama e comissiona para que ele leve o povo para a liberdade. E mais 40 anos no deserto, que foi o período interessante. Eu acho interessantíssimas as coisas de Deus. O Moisés, com 80 anos aproximadamente, é chamado, e o período dos 80 aos 120 é o melhor, mais próspero, mais desafiador período da sua vida, e o resultado é que ele é conduzido, ele é levado aos seus povos, como a expressão eufemismo para se referir à morte. Ele é congregado ao seu povo com a idade de 120 anos e continuava um homem vigoroso. A palavra de Deus. E aqui nós aprendemos sobre a bênção. A bênção era uma transmissão profética e poética do que aconteceria com estas pessoas, com essas tribos, mediante a fidelidade a Deus, ou não. Então, aqui no versículo 18, ele falou de Zebulon, uma tribo bem pequenininha. Alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. É interessante que quando o Moisés faz isto, ele pronuncia esta bênção, Israel vai ter ainda algum tempo para poder tomar posse da terra, mas seria pouco tempo, digamos 5, 6 anos. Muito embora eles não tenham tomado posse de tudo, mas já estavam bem introduzidos na terra. Agora, quando
Jacó, abençoando seus filhos, falou da herança deles, que é confirmada aqui com Moisés, porque o Espírito é o mesmo. Então, o Jacó, ele já indica a porção, a herança dos seus filhos, mais de 400 anos antes. Ou seja, a Canaã era várias nações, lá os cananeus tinham várias nações, e o Jacó profetizou, indicando qual a posição geográfica de cada tribo. E o Moisés confirma isto quando está prestes a se despedir do povo. É algo grandioso. Então, os dois primeiros mencionados aqui são Zebulon e Issacar, que deveriam se alegrar, servir a Deus e dar apoio ao próximo. Alegra-te nas tuas saídas e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte. Ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares. Era poética e profeticamente, tanto o patriarca Jacó, quanto o Moisés, o líder do povo de Deus, o servo de Deus, o homem de Deus, dando indicações de que a herança ia ser lançado sorte ainda lá adiante. Mas, pelo Espírito, Deus já determina onde as linhas cairiam. As linhas eram a forma, um método antigo de medir terra para vender ou para dividir, no caso dos herdeiros. Então, era necessário estar nesta comunhão, nesta sintonia, recebendo orientação. No versículo 20, o que o Moisés falou sobre Gade. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar o coração de Gade, dilatar a Gade. Bendito aquele que dá generosidade, que faz crescer, que traz abundância espiritual, conforto, sobriedade, seriedade, uma coisa completa, completíssima, algo maravilhoso. Ele dizendo isto sobre Gade, uma tribo também bem pequena, sobre Gade. E de Gade ele disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade. Dilatar, crescer, aumentar. Gade habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ou seja, ele será um dominador. E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondido a porção do legislador, pelo que veio a ser chefe, está com os chefes do povo. Ele veio, ele estava na posição de liderança, uma grande posição, uma oportuna e maravilhosa concessão de Deus, dele receber a sua herança junto ao caminho do mar, junto ao caminho, a chamada Estrada Real, que ia do Egito para a Ásia Menor e tudo. Então, ele exclamou que ali seria feita a justiça do Senhor, ali seriam apresentados
resultados extraordinários em termos de justiça. O mundo todo se aflige com a injustiça. O mundo todo se aflige quando há maldade, corrupção, injustiça, suborno. O suborno é uma praga. O suborno ele elimina a dignidade e ainda escraviza. Porque quando o sujeito compra uma decisão, uma sentença, por exemplo, o sujeito compra aquilo e fica refém. Refém, literalmente, porque ele não recebeu, não teve capacidade de esperar o tempo de Deus, se precipitou e é um grande prejuízo. Então, aqui é o que ele fala sobre este, que é Gade. Aqui ele habitaria como uma leoa. A leoa é mais braba do que o leão, principalmente ela tendo filhotes. No versículo 22 de Dan, Dan é também uma tribo bem pequenininha, a tribo de Gideão, se não me falha a memória. E ele disse, Dan é um leãozinho, saltará de Bazã, praticamente dando a localização geográfica quando fosse repartida a terra entre os filhos de Israel. Então, Dan é como um leãozinho, saltará de Bazã. E de Naftali disse, farta-te, ó Naftali, da benevolência, enche-te da bênção do Senhor e possui o ocidente e o meio-dia. A bênção do Senhor enchendo os corações, enchendo as vasilhas, literalmente uma bênção grandiosa, bênção sobre bênção. De Naftali ele diz isto, farta-te, ó Naftali. E a terra de Naftali era excelente, excelente. Terra de vinhais, terra de olivais, terra riquíssima. Agora, no versículo 24, meus queridos, ele fala do Asser, uma tribo bem pequenininha. De Asser disse, bendito seja Assé com os seus filhos, agrade-se a seus irmãos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Banhe no azeite o seu pé. Eu não conheço a terra, o Oriente, a terra de Israel, mas a gente que tem um pouco de informação, nós conhecemos pela literatura, hoje pela literatura, as áreas produtoras de palmeiras, produtoras de várias fontes de alimento, de segurança alimentar e, portanto, ele já fala sobre a condição de Asser ter terras produtivas para os olivais. E ele fala no versículo 25 que o ferro e o metal será o teu calçado. Ferro e metal. Não conhecemos sapatos de metal, não conhecemos, seria, acredito, alguma coisa muito forte, mas impraticável. O peso, a dureza do material, uma série de coisas impediria. Mas ele diz, bendito seja Assé com os seus filhos, agrade a seus irmãos,
e banhe em azeite o seu pé. Isto é falando da abundância dos olivais, da abundância e o produto da tribo de. Portanto, algo grandioso, algo grandioso. E nós vamos orar, agradecer a Deus. Hoje a minha intercessão pela família Monteiro. Vamos orar pelos meus irmãos, a irmã Francisca e toda a sua família. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pela tua graça. Amado Pai, guarda a tua igreja, guarda os teus servos, encoraja os teus ministros, nos dá, meu Senhor, a graça, o prazer de aprender cada dia em tua santa palavra. Agora te apresento, Senhor, a irmã Francisca Monteiro, suas filhas, seu filho, sua nora, seus genros, ó Deus, os seus netos e netas, guarda aquela família, a integridade dos meus irmãos, a integridade física, espiritual, emocional. Ó Deus, guarda da graça, da vigor, da saúde a cada um. E a tua serva, Senhor, trata plenamente. Queremos te louvar, celebrando, Senhor, a completa vitória. Abençoa a irmã Lúcia, a Cristina, cada um. Amado Senhor, Deus misericordioso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.